O devocional de hoje eu quero direcionar aquelas pessoas que estão desviadas da fé. Pessoas que abandonaram o caminho de Deus, que abandonaram Jesus Cristo, né? Quem sabe saíram da igreja, caíram em pecado, não têm força para retornar, estão afundadas em pecados, na pornografia, no adultério, na fornicação, na imoralidade, nos vícios, na jogatina, está preso e está longe dos caminhos do Senhor, mas tem um desejo no seu coração ou tem uma necessidade em sua consciência de voltar. Querem retornar ao Evangelho, querem retornar à casa de Deus, querem reatar a comunhão com Deus, mas não sabem como fazer isso. Hoje, nesse devocional, eu quero dar aqui alguns passos práticos para você que está nessa situação, que está enfrentando esse período na sua vida, você quer voltar, eu quero te ajudar nessa manhã a fazer isso. Como fazer para retornar? Como fazer para voltar para a casa de Deus? Como reatar a tua relação com Deus? Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like. Eu sou o pastor Alceu pela Assembleia de Deus, aqui em Manaus, e todos os dias eu entro aqui de segunda a sexta para trazer uma palavra para abençoar a tua vida. Então abre a tua Bíblia comigo, se você tem Bíblia aí. Abre a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. No versículo 11, nós vamos ler aqui a parábola do filho pródigo. E nós vamos extrair alguns princípios, pelo menos 4 princípios muito importantes para a vida dessa pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. Primeiro, vamos ler aqui o versículo 11 até o 24. Nós vamos ler do 11 ao 24. Eu quero fazer uma leitura bem rápida para que o vídeo não fique muito longo. A parábola do filho pródigo está escrito o seguinte: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados ou trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ele estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então aqui eu quero tirar pelo menos 4 princípios que vai nos ajudar, que vai te ajudar, se você está nessa situação, está afastado dos caminhos do Senhor, vai te ajudar a voltar, a retornar. Primeira coisa que você precisa fazer, e aqui eu quero usar a palavra de Deus, extraindo os princípios que nós encontramos aqui dentro dessa parábola. Primeiro, você precisa reconhecer a sua situação. Leia comigo o verso 17. Olha o que está escrito: E caindo em si, disse. O que isso quer dizer? Reconhecimento. Você que está nessa situação, que está afastado dos caminhos do Senhor, você precisa reconhecer o teu estado espiritual. Se você está querendo buscar uma reconciliação, isso já é um primeiro passo que você já está tomando. Você está reconhecendo. O filho pródigo reconheceu o seu estado espiritual e físico quando estava cuidando dos porcos, quando estava ali apacentando os porcos. A Bíblia diz que ele caiu em si. Ou seja, ele botou a mão na consciência e disse: Meu Deus, o que eu fiz? Saí da casa do meu pai, gastei tudo que ele me deu e agora eu estou nessa situação, afundado na droga, né? Estou usando aqui a aplicação, na bebida, na imoralidade, na prostituição. Houve um reconhecimento da parte do filho pródigo que ele estava numa situação errada. Ou seja, você vai ter que deixar de lado o orgulho de achar que você está certo, de achar que você é o cara. Você tem que abandonar esse orgulho aí. Reconheça, primeira coisa, reconheça a sua situação. Segundo, você vai ter que tomar uma atitude. Verso 18, olha o que está escrito. O que o filho pródigo disse: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. O segundo princípio, ou a segunda coisa que você tem que fazer é tomar uma atitude. O filho pródigo se levantou e foi em direção à casa do pai.
deve se levantar, você que está na situação, você deve se levantar e agir. Você tem que tomar uma atitude diante de Deus, e essa atitude é se afastar das práticas do pecado. Você vai ter que começar a tomar uma atitude. Se você quer realmente ser liberto, se você quer realmente voltar para os caminhos do Senhor, você precisa tomar uma atitude. Tome uma atitude hoje. Pastor, não tenho força. Ligue para alguém. Ligue para alguém que está perto. Para um pastor, para um líder. Alguém que pode te ajudar, que tem um nível espiritual que pode te capacitar, te ajudar, que pode aí te instruir. Ligue para ele. Né? Eu não acredito que você não tem força de pegar o celular e ligar. Você consegue. Ligue, tome uma atitude. Então você tem que decidir. Ah, eu estou aqui num local aqui que estou bebendo, estou fumando aqui, mas eu quero mudar. Então saia daí. Pegue um carro, pegue um Uber, moto Uber, um táxi, saia daí. Tome uma atitude. Você já faz. A exemplo aqui, o filho estava apacentando porcos, estava no pecado, usando essa aplicação. O que, que ele fez? Saiu de lá. Não foi o pai que foi lá buscar ele. Ele saiu andando com as suas pernas e foi. Saiu de lá de onde ele estava. Então, segundo, tome uma atitude. Terceiro, confissão. Você precisa confessar. Verso 18, parte B. Olha o que o filho pródigo vai dizer. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Você vai ter que confessar os seus pecados diante de Deus. O filho pródigo foi diante do pai e disse: Pai, eu pequei. Eu pequei. Eu errei. Ele reconheceu. Ele confessou. Isso aqui denota confissão. Confissão de pecados. O filho pródigo confessou que tinha pecado contra o pai. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, nós temos um princípio da Escritura que João vai escrever o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se houver confissão a Deus, haverá perdão. Eu tenho certeza disso. Confesse o seu pecado a Deus. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Tem que ir numa igreja? Aí onde tu está agora. Dobra os teus joelhos. Não consigo dobrar meu joelho. Sentado mesmo. Eu não consigo sentar deitado. Deitado mesmo. Confesse o seu pecado. Vá a Deus em oração. Eu não sei orar. O mais simples que você puder. Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Eu preciso da tua ajuda. Eu pequei. Eu fiz isso, Senhor. Senhor, eu usei droga. Senhor, eu me masturbei. Senhor, eu assisti pornografia. Senhor, eu bebi. Senhor, eu adulterei. Senhor, eu forniquei. Senhor, eu matei. Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz. Confesse o seu pecado. Esse é o terceiro passo. Confissão. Por que eu tenho que confessar, pastor? Quando você confessa, o pecado perde a força. Você confessou a Deus. E a promessa é: se confessarmos, Ele nos perdoará. É uma promessa. Se você confessar de todo o coração, você alcançará misericórdia. A Bíblia diz que aquele que encobre a transgressão, isso é Provérbios, nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança de Deus a misericórdia. Quarto e último passo que você precisa fazer: humilhação. Você precisa se humilhar. Né? A gente vai encontrar isso aqui no verso 18, na parte B. Olha o que ele vai dizer. Pai, na verdade está no verso 19, humilhação, versículo 19. Já não sou digno, o filho pródigo dizendo, de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. O filho pródigo se humilhou ao pedir para o pai o tratar como um dos seus empregados. Ele estava disposto a arcar com as consequências dos seus atos. Humilhação. Você precisa se humilhar diante de Deus. Pedro vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Porque a seu tempo, ou no tempo oportuno, ele vos exaltará. Você tem que se humilhar. Humilhe-se. Reconheça o seu pecado. Aceite a correção do Senhor na sua vida. Aceite que Ele venha tratar você. Aceite que Ele venha trabalhar na sua vida. Você precisa se humilhar. Então, recapitulando. Primeiro, reconheça a sua situação, que você está errado. Você está no caminho errado. Segundo, tome uma atitude quanto a isso. Terceiro, confesse os seus pecados. Quarto, se humilhe diante de Deus. Esses foram os 4 passos que o filho pródigo tomou diante da presença do pai. Qual foi o resultado disso? Eu quero aqui rapidamente mostrar para você. Aqui no versículo 22 está escrito o seguinte: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, põe-lhe um anel na mão e as sandálias nos pés. Nós temos 3 coisas que são citadas aqui nesse texto. Primeiro, roupa. Roupa na Bíblia significa o quê? Santidade. Em Eclesiastes está escrito o seguinte: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Santidade. Então, roupa na Bíblia
tem a ver com santidade. Então o pai restaurou a santidade. O que significa? Perdoou os pecados do filho. Apagou os pecados do filho. Já não havia culpa nem condenação porque o filho se arrependeu. Houve perdão. Segundo, a Bíblia diz que o pai deu um anel para o filho. O que significa? O pai restaurou a aliança que ele tinha quebrado, que o filho tinha quebrado com o pai restaurou a aliança com o filho, dando um anel. Restaurou a aliança. E terceiro, a Bíblia diz que ele deu sandálias ao seu filho. Por quê? Naquela época em que Jesus vivia, pessoas que não usavam sandálias significava que eles eram escravos. Então os escravos andavam descalços, certo? Não tinham sandálias. Então qual que é o significado? Quando o pai dá sandália pro filho, significa que ele estava tirando o filho da escravidão do pecado. Ele já não ia ficar mais preso, não ia ser mais servo do pecado. Ele seria livre. Amém? Então se essa é a tua situação, faça isso que eu estou te falando. Faça esses 4 passos e você vai obter resultado na sua vida. E Deus, eu lhe asseguro, Ele te perdoará. Ele restaurará a tua vida na presença dEle. Amém? Feche seus olhos, ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos por mais um dia. Muito obrigado por mais uma oportunidade. Pai Santo, capacita, Senhor, cada pessoa que está nessa situação a ir a Ti e cumprir com esses 4 passos que eu tenho dado nesse vídeo. Ajuda-os, Senhor, pelo Teu Espírito Santo a se arrependerem. Ajuda o Espírito Santo para que eles possam orar, para que eles possam Te buscar, para que eles consigam alcançar de Ti graça, para que a vida deles seja mudada. A Tua palavra diz que aqueles que forem a Ti de maneira nenhuma, o Senhor o lançará fora. A Tua palavra diz, na verdade o Senhor diz e chama, vinde a mim todos vós que estão cansados, ou seja, aqueles que vierem, o Senhor dará alívio, o Senhor perdoará. Eu Te peço assim sobre a vida dessas pessoas que estão nessa situação, ajuda-os, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.